Vou começar então pelos arcanos maiores. Pois é, eu separei aqui 3 baralhos, tá? Eu escolhi uma carta que inclusive ela tem uma numeração diferente de um baralho para outro. Vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu escolhi 4 arcanos maiores também, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o tarô de Marsella. Então eu vou começar por ele, porque é o tarô que eu comecei a estudar. Então para mim é o tarô que, assim, que conta melhor a história, né, do desenvolvimento aqui do louco, né, a partir dos arcanos maiores. É o tarô que eu tenho mais familiaridade, né, porque foi o primeiro que eu comecei a estudar. Já falei disso também num vídeo, né, sobre a referência do tarô que a gente começa a fazer o estudo, tá? E a primeira carta é o Mago. Pois é, né? Nada melhor para o ano novo do que o arcano número 1. Número 1, né, gente? Por quê? Porque o Mago, ele tá associado justamente aos novos inícios, né? De criar algo novo, de começar aqui, ó, a sua invenção do zero, tá? Então, o arcano do Mago, ele fala muito pra gente dessa, né, esse movimento pra frente, né? Então, fala da renovação também, né? O Mago, essa energia. O Mago, ele tem essa coisa de, assim, motivação, né? É motivação para começar algo novo. Então, no ano novo, a gente sempre tem aquela coisa de que, assim, não, agora eu vou começar a minha dieta, agora, a partir do ano novo, eu vou organizar as minhas finanças, ou eu vou procurar um emprego melhor, ou, né, enfim. Então, sempre surge nessa época do início do ano essa vontade, essa motivação para melhorar alguma coisa na nossa vida, né, para dar um passo além. E a carta do Mago é justamente o arcano que fala sobre tudo isso, né? É esse passo além, tá bom? Eu peguei aqui o Mago também do Rider-Waite, né, para vocês verem um pouquinho a diferença dos desenhos, né? Mas ele também tem, ó, ele também tem as figuras dos naipes aqui, né, na mesa. Ó. Esse daqui não é exatamente os naipes, né, mas a gente pode entender como, né, copo, moedas, adaga, né, aqui, e um bastãozinho, né, parece um galinho, alguma coisa, né. Então os desenhos são bem diferentes, mas a mensagem deles é a mesma, tá, gente? Eu trouxe também mais uma figura um pouco diferente do baralho novo que eu ganhei. Esse daqui é o Mago, né, do Tarô Deluxe, que é um tarô grego que eu ganhei a semana passada, né? Eu estreiei ele no outro vídeo que eu fiz da leitura para vocês, né? E aqui também, ó, ele tem aqui alguns acessórios aqui na mesa dele, né? Mas vocês podem ver que é um desenho um pouco diferente, é um mago que tá barbudo aqui, com cabelo comprido, né? Mas ele tem aquele chapéuzão, também tem essa haste, né, que ele segura para o céu, que significa o quê, né? Significa que ele pode canalizar as energias, né, do universo para poder realizar tudo o que ele quiser realizar aqui, tá? Então, essa é a energia do Mago. O arcano que eu separei é um arcano que dá um pouco de polêmica, mas eu acho que tem muito a ver com a questão dessa energia do ano novo, tá? Que é esse aqui, ó, a justiça, tá? Justiça, gente, é número 8 do tarô. Dos tarôs originais, dos tarôs que são inspirados neste daqui, no tarô de Marsella e nos mais antigos. A partir do Rider-Waite, ele colocou a justiça como sendo o número 11. Dá pra ver aqui? E assim, tem alguns livros que relatam sobre ele, né? E tem um livro, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome agora aqui. Tem um livro que tem um relato do White, do próprio
Arthur Edward White, né? É um relato dele mesmo, dizendo por que ele mudou um número da carta da justiça no baralho que ele criou, né? No baralho que ele se inspirou para fazer. Disse que foi só uma convenção dele particular, né? Que não teve nada a ver com nenhum estudo, não teve nada a ver com nada relacionado aos outros tarôs, tá? E em um outro livro que eu cheguei a ver, era um outro autor falando sobre o White, né? Não era um relato dele propriamente, mas ele dizia que muito provavelmente ele mudou o arcano da justiça do número 8 para o número 11, fazia mais sentido a justiça, por ser uma carta que fala sobre equilíbrio, posicionada no meio dos arcanos maiores, tá? Mas isso é uma especulação, gente. Assim, não é nada garantido, né? Não foi o próprio White que disse isso. Ele simplesmente disse que mudou de número, ele mudou com a força, né? Porque a força é número 11 no tarô de Marsella. Então ele trocou a justiça com a força, tá? Causando essa mudança no número dos arcanos. Na simbologia do arcano, muda alguma coisa o número? Não. A menos que você faça uma análise numerológica, tá? Dos arcanos. Aí vai fazer diferença, né? Que não é o meu caso, né? Eu não faço esse tipo de associação de numerologia, tá, gente? Eu não sinto essa necessidade, porque eu acho que o tarô ele já é tão rico por si mesmo, né? Ele já dá tantas informações, ele já dá, assim, ele já tem tanto conteúdo. Então, a simbologia pura e simples da carta, para você interpretar ela numa leitura ou num exercício que você está fazendo para você, o número não muda em nada, tá? O que vai mudar é no contexto da história que os arcanos maiores contam. Então, quando a gente está começando a estudar o tarô, isso vai fazer diferença sim, né? Porque os arcanos maiores, eles contam a história de evolução do ser humano, né? E aí, para mim, como eu comecei a estudar por esse, que é o tarô de Marsella, faz muito mais sentido a justiça sendo o número 8, número 11, tá? Mas eu uso baralhos, né? Eu uso o baralho do Rider-Waite. Eu acho que ele tem o seu valor, sim. Por quê? Porque ele foi o primeiro que pensou, né, em colocar figuras nos arcanos menores, tá? Figuras, assim, representando uma cena que facilita, né, a nossa conexão com a mensagem que aquele arcano está querendo passar para nós. Então, eu uso o baralho mesmo assim, mas no contexto, né, da história dos arcanos, a história que os arcanos maiores me contam, para mim faz mais sentido a justiça sendo o número 8 do que número 11, tá? Então fica aqui uma observação que é pessoal minha, né? Eu tenho outros baralhos que são inspirados, né, na numeração do Rider-Waite, porque assim, todos os artistas, né, todos os tarólogos que se propuseram a criar um novo desenho para o baralho de tarô, depois do White, estavam se baseando por ele. Por quê? Porque ele revolucionou, né, trazendo aí figuras para os arcanos menores, tá? Coisa que no Marsella não tem, né? A gente tem só a representação do naipe e o número, né? Então aqui é 2 de paus, então são 2 paus cruzados aí com umas florzinhas, uns negocinhos, né? Não tem uma cena assim de uma pessoa, tá? Então eu queria fazer essa observação. Então, gente, tanto faz, né? Se você quer estudar pelos tarôs que são inspirados no tarô de Marsella, que usa a numeração 8, ó, eu tenho aqui inclusive o meu baralho novo, né, e ó, quem me deu nem sabe dessa diferença, mas a justiça é número 8, olha que linda, maravilhosa ainda, gostei mais ainda. Então significa que esse baralho aqui,
ele é inspirado justamente no tarô de Marsella e não no tarô do White, tá? E a gente tem aqui, ó, a carta dos arcanos menores, que também não tem uma figura, né? Ela tem o desenho do naipe, né? E a quantidade para dizer que número que é, certo? Voltando aqui para falar para vocês, depois desse parênteses, sobre a carta da justiça. Vou usar essa nova, que ela é bem bonita, eu gostei bastante dessas cartas. A carta da justiça, para mim, ela tem tudo a ver com o ano novo. Por quê? Porque ela fala de equilíbrio. E ela fala também da gente fazer um balanço sobre as coisas que já passaram, né? Porque a justiça, ela fala pra gente sobre o quê? Olha, você vai ter a consequência exata dos seus atos. E não é porque ela é ruim, é porque ela é justa, apenas isso, né? Então, a justiça é aquele momento na vida onde a gente se dá conta de que todo o nosso resultado de qualquer coisa depende daquilo que a gente faz, depende daquilo que você investe, né? E tudo o que a gente faz impulsivamente também vai ter uma consequência. A justiça também mostra isso para nós. Então, nessa época de final de ano, geralmente a gente faz essa reflexão. Como é que foi esse ano? O que passou? O que aconteceu? O que eu quero mudar? O que eu quero melhorar? Então, é o momento de fazer esse balanço, de realmente colocar aqui, ó, as nossas realizações na balança, né? Esse ano valeu a pena? Foi bom? O que você tirou de bom, né, desse ano, desse momento, tá? E o que você quer que melhore, que mude para o ano que vem. Então, eu acho que esse arcano da justiça, ele tem tudo a ver com esse momento, né, de final de ano. É um momento onde a gente está finalizando um ciclo para iniciar um novo, só que fazendo aqui o nosso exame de consciência. Então, a justiça aí como um arcano de ano novo, tá? Outro arcano maior, que eu acho que é improvável, mas que para mim faz todo sentido nesse momento do ano novo, gente, é o arcano Morte, tá? Esse é um arcano que fala realmente, assim, as limpezas mais profundas que a gente precisa realizar na nossa vida. E geralmente isso vem em sequência daquele exame de consciência proporcionado aqui pela nossa amiga justiça, tá? Né? Então, assim, depois da justiça, né, depois desse exame de consciência, da gente reavaliar aí os nossos passos principais do ano, tem aqui poder desatar os nós, tá? A morte é um momento, ela fala de um momento doloroso também, né? Mas por causa do apego que a gente sente muitas vezes pelas coisas, mas é um momento importante, né? Para que a gente abra espaço para as coisas novas que estão por vir. Então, a morte, ela não fala pra gente da morte física propriamente, apesar desse arcano, né, ter um desenho assim estranho, assim, né? É um esqueletinho e tal, e ela tá passando a foice aqui, tem umas cabeças, ó, uma mão, um pé, um braço, não sei. Um negócio meio macabro aqui nessa carta. Mas a mensagem que eu quero extrair desse arcano da morte pro ano novo é da gente realmente limpar, traz tudo aquilo que não funciona mais, tudo aquilo que a gente não quer mais na nossa vida, tá? Então é esse arcano que traz esse movimento para nossa vida. Vou pegar aqui, ó, vou pegar o do Rider para vocês verem. Esse aqui já não muda mais o número, tá, gente? É o mesmo número, o número 13, enfim. Mas o desenho é bem diferente, como vocês podem ver, né? A morte aqui, ela tá num cavalo. É uma caveirinha também, só que ele tá com uma armadura. Aqui tem várias pessoas, né? Tem um rei, tem criança, tem mulher. Significa o quê? Que a morte, ela chega para qualquer pessoa, né? Não importa a classe social, não importa o que a pessoa faça, não importa a idade também, né?
E a morte, no sentido simbólico, ela significa o quê? Uma transição, uma transformação na sua vida. E essa época do Ano Novo, a gente pode interpretar como uma transição também, né? É um momento em que a gente está transicionando, né, de um ano para o outro. E o que a gente quer levar para o próximo ano? Então a morte, ela está dizendo para você aqui, olha, elimina da sua vida tudo que já não serve mais, tudo que você percebe que está fazendo peso, traz. Você não precisa levar isso para o próximo ano, leva só as coisas boas, leva as coisas leves, né? Leva as alegrias e leve a possibilidade de você criar novos projetos, como foi falado na carta do Mago, tá? Então a morte, ela tem essa característica, ela parece uma carta meio cabra, assim. Ela fala um pouco pra gente de um certo sofrimento, né? Por quê? Porque a gente tem dificuldade em se desapegar de algumas coisas, tá? Vou mostrar do outro baralho pra vocês, ó. A morte é bem parecida com a morte do tarô de Marcélia, ó. Essa aqui tem um chapeuzinho, né? Mas é bem parecido o desenho, tá? E a simbologia dela é a mesma, tá bom? Bom, um outro arcano maior que eu acho que é assim, esse realmente é a cara do Ano Novo. Definitivamente, assim, se eu tivesse que escolher um apenas entre esses 4 que eu tô mostrando pra vocês, seria esse, que é o Sol, tá? O arcano do Sol, pra mim, é aquele que tem tudo a ver com o Ano Novo, né? Porque ele fala de alegria, de festividade, de calor, né? Aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, a gente passa o Ano Novo num calor do verão, né? Essa semana, especialmente assim, tá fazendo essas ondas de calor, que dá 35 graus, 38 graus. Então, a carta do Sol, para mim, é a que melhor representa esse momento do Ano Novo, porque o Sol, ele fala pra gente de alegria, de sucesso, de brilho, de esclarecimento mental e também de uma inocência, né? Então o Sol, ele fala pra gente recuperar aquela inocência infantil. Por isso que tem crianças aqui, ó. Tem 2 crianças como se estivessem brincando, né? Se abraçando aqui na figura, né? Porque ele tá falando pra gente da importância da gente resgatar, né? Da gente resgatar essa alegria inocente, né? Da gente limpar realmente os nossos pensamentos das coisas negativas. Por isso que eu acho que esse arcano, ele, assim, se eu fosse escolher eu escolheria esse pro Ano Novo, porque o Sol realmente é sensacional. Só para vocês verem a diferença aqui da figura do White, tá? Do arcano, né? Não é muito diferente, né? Mas tem uma criança só no cavalo, tá? Mas é bem parecido ao Sol, ele tem uma caricatura humana, né? Com os raios bem marcados, tá? Aqui ele tem uns girassóis, né? O interessante desse desenho é que os girassóis, eles ao invés de estarem voltados para o Sol, eles estão voltados para a criança, né? Como se a criança aqui fosse o personagem principal dessa cena. E realmente é, né? E a criança tá dizendo pra gente, olha, resgata a sua criança interior, né? Aproveita esse momento, como eu tô associando aqui com o Ano Novo, né, gente? Então, assim, aproveita esse momento de Ano Novo para você resgatar a sua criança interior, para você realizar aí algumas vontades da sua criança interior, né? A gente veio aí da semana do Natal, né? A gente poderia usar como exemplo a troca de presentes, né? Lógico, as crianças acreditam no Papai Noel, que o Papai Noel trouxe o presente, mas mesmo a troca de presente entre os adultos é uma forma de resgatar a nossa criança interior, né? Porque a gente sabe que não foi exatamente o Papai Noel que trouxe, mas assim, alguém que nos ama, né? Alguém querido
trouxe, né, esse presente para nós e se importou, né, em dar esse presente, tá? Então é uma forma também de resgatar essa criança interior. E agora nessa época do ano novo é uma energia excelente para a gente carregar para o ano que chega, né? Então assim, a gente finalizar esse ano com, deixa eu pegar aqui de novo, com a possibilidade de novos projetos, um exame de consciência para a gente saber o que a gente leva e o que a gente deixa. Trabalhar em se desapegar das coisas que não são necessárias mais, que só está fazendo peso na nossa vida. E resgatar nossa criança interior, para que a gente tenha motivação, alegria, né, de realizar os nossos novos projetos para o ano que vem. É fenomenal, gente. Isso aqui fechou, né?